Então, meus irmãos, este texto de Judas, capítulo 1, como eu disse, Judas só tem um capítulo, que nós lemos de 1 a 4. Esse Judas não era nenhum dos apóstolos. Aqui ele se intitula irmão de Tiago. E Tiago, que escreveu a carta de Tiago, eles eram ambos irmãos de Jesus. É interessante porque nem Tiago e nem Judas evoca essa irmandade, ele era meio irmão, né? Porque os dois, Tiago e Judas, eram entre os filhos de Maria e de José, e Jesus era filho de Maria, e Maria recebeu a visitação do Espírito Santo de Deus, e o que nela foi gerado foi chamado o Filho de Deus, Jesus. E é interessante porque Judas, embora irmão carnal de Jesus, ele não coloca isso, ele não se apresenta dessa maneira, ele se apresenta como irmão de Tiago. A Bíblia tem 66 livros, é uma arma poderosa, cara. Tem aquela metralhadora ou aquela carabina .50, né? Poderosa. Essa nossa aqui é .66, Palavra de Deus. E este é o 65º livro da Bíblia, um capítulo só. Muito interessante, porque ele diz para a gente batalhar pela fé, no verso 3. Eu peguei aqui algumas versões em português e eu vou ler para vocês essas diferentes traduções para a gente ter uma ideia. Neste trecho, no verso 3, eu vou pegar só um pedacinho do verso 3. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa daqui é a fiel. Na NTLH diz: então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé. Na A21 diz: senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé. E na TB diz: exortando-vos a pelejar pela fé. Pelejar, lutar, batalhar, combater. São diferentes verbos enfatizando a importância de nós sermos proativos na manutenção, na edificação da nossa fé. Por quê? No verso 4, o irmão do Senhor diz logo assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, homens maus, homens incrédulos, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo.
Então, ele nos exorta, nos encoraja, nos anima a lutar, a batalhar, combater a favor da fé, porque tem homens maus, tem homens incrédulos, tem homens ímpios, que negam a Deus, que negam a graça de Deus, que negam a divindade de Jesus, que querem corromper a fé, que querem destruir a sua fé. Então, não pense que a sua fé vai se sustentar simplesmente se você não regar. É como uma plantinha que precisa ser regada, precisa receber nutrientes da terra. E o mundo já está no maligno, e o maligno usa homens maus, usa as pessoas incrédulas para combater contra a sua fé. Daí a importância de você batalhar pela fé, a importância de você combater a favor da fé, ativamente, desenvolver, amadurecer a sua fé, pelejar, lutar pela fé. Saiba, a fé, ela se desenvolve, a fé, ela pode crescer, ela pode amadurecer, mas ela também pode diminuir e até naufragar. Por isso, devemos lutar pelo desenvolvimento da fé. E a sua fé, ela pode se amplificar. Imagina que ela pode criar um leque de expressões de verdadeira fé, de 360 graus. Em todas as áreas da sua vida você crê de uma maneira viva, real, saudável, ativa. Por exemplo, naquela passagem em que Jesus cura o coxo, antes ele disse que perdoava os pecados, os fariseus, eu até citei na semana passada, os fariseus, eles acreditavam que Jesus poderia curar, mas eles não acreditavam que Jesus poderia perdoar. Então, a nossa fé muitas vezes é seletiva. A gente acredita corretamente, com bons fundamentos da verdade, em algumas coisas, em outras não. Então a gente tem que batalhar para ampliar a nossa fé. Por exemplo, aqui é muito interessante que, embora Judas sendo irmão de Jesus, nesse verso 4, falando desses homens ímpios que negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então ele chama Jesus de Messias, Jesus o Cristo, e ele chama Jesus o Cristo de Deus. Ele reconhece que Jesus é Deus. Esse é um dos ensinamentos fundamentais da fé cristã, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, no Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é um dos temas fundamentais da teologia cristã, a divindade de Jesus.
E é muito interessante porque aqui Judas está se colocando como servo de Jesus. Ele chama Jesus de dominador, de Senhor, de Deus, de Messias. Então ele teve um entendimento, uma revelação completa acerca daquele homem. Era homem? Era homem. Mas ele era diferente de todos os outros homens. Então, nós precisamos desenvolver a nossa fé. A fé, ela se desenvolve. E pensa assim, que a fé, quando você expressa fé, quando você manifesta fé, é como se você tocasse um instrumento. É como se você emitisse um som no mundo espiritual. Aí eu peguei, você pode emitir trocentos tipos de sons, né? Eu peguei a ideia do som de sopro, os instrumentos de sopro. Você pode pegar uma flautinha que toca uma nota de cada vez, uma gaitinha que toca uma harmônica, né, que toca mais de uma nota de cada vez. E na flauta você tem a flauta doce, que é mais aguda, tem a flauta contralto, tem a tenor, que são mais graves, tem a flauta baixo. O som da flauta mais aguda vai mais longe. O som da flauta baixo não vai tão longe, é mais grave. Na guitarra, por exemplo, você tem as cordas mais finas e as cordas mais grossas. As mais finas têm o som mais agudo. Você tem, por exemplo, o órgão de tubos. Existem órgãos de tubos que eles são do tamanho de uma catedral, do tamanho desse salão aqui. O órgão é do tamanho desse salão aqui. Os tubos enormes, uns tubos mais finos, os sons mais agudos. Os tubos médios, os sons médios, e os tubos bem maiores, os sons mais graves. E o som, quando passa por aquele tubo, faz aquela nota mais fino ou mais agudo. A sua fé, ela tem essa multiplicidade, essa variedade de expressões. Então, às vezes, você aprendeu a tocar flautinha. Glória a Deus, que você toca flautinha e toca bem. Mas Deus quer te ensinar a ampliar a sua fé. Você, de repente, você crê, Jesus é meu Senhor. Você crê, Jesus é o Filho de Deus. Você crê, Jesus é o meu Salvador. E você é salvo. Jesus morreu pelos meus pecados. Você está perdoado dos seus pecados. Mas Deus quer que você aprenda a tocar trombeta. O que é tocar trombeta? O som da trombeta, mas é muito alto, vai muito longe. O Senhor quer que você às vezes aprenda a tocar chofar, aquele chifre de carneiro, e tem aquele chifre todo enrolado deste tamanho. E o cara toca aquela buzina, mas aquilo vai longe. Isso representa o quê? É você proclamar a fé. É você compartilhar a fé com outras pessoas. Então Deus quer que a gente tenha uma verdadeira orquestra aqui. Deus quer que na vida de cada um de nós os sons da fé sejam múltiplos, variados, e que em cada lance da sua vida a fé esteja presente, real, operosa, atuante.
Eu fiquei pensando assim, nesse negócio. Você já viu aqueles caminhões que tem uma buzina, um caminhão Scania? Tem aquele freio, né? Aquele compressor que faz aquele freio quando freia. E aí na hora que o cara, ele tem uma buzina pequenininha, só para coisa. Mas na hora que ele puxa aquele troço, que sai aquela compressão, aquele... É longe que o som vai. Agora, você já ouviu, já prestou atenção na buzina do navio? A buzina do navio, ela é grave, muito grave. Só que ela é alta. Caldeira do navio, a compressão que ela faz naquela buzina, aquilo deve ser um tubo dessa magnitude assim, mas o troço é forte, faz estremecer a buzina do navio, e vai longe, 10, 15 quilômetros. Lá no Fonseca, eu morava ali na Alameda, lá no Fonseca, ouvia a buzina do navio lá na Baía de Guanabara. É que ela é uma buzina grave, você às vezes não presta atenção. Quando vem aquele navio, tem um barquinho lá longe, a 10 km, 5 km de distância, o navio toca aquele buzinão. Deus quer que a sua fé cresça. Deus quer que a sua fé seja intensa, poderosa, que a sua fé, quando vibre, ela abale a terra, que o poder de Deus desça na terra através dos seus filhos, por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso, Ele nos convoca, Ele nos chama a lutar pela fé, batalhar pela fé, encorajar a fé uns nos outros. A gente pode aprender a desenvolver a fé, a ativar a fé. E a fé não tem limite, como eu falei na semana passada, um caroço de manga, ele pode simbolizar a fé, que a semente é uma boa representação da fé. E aquele caroço, ele não é uma manga, ele não é uma mangueira, mas ele tem todo o potencial para se tornar uma mangueira e dezenas de mangas. Dezenas de mangas que podem se tornar dezenas de mangueiras, que podem se tornar milhares de mangas, milhares de mangueiras, que podem se tornar milhões de mangueiras, bilhões de mangas. A fé não tem limite. A fé não tem limites. Que bom que você tem fé. Que bom que a sua fé existe. Se você toca flautinha ou trombeta ou órgão de tubo, não sei, mas você tem fé. Agora presta atenção na sua fé. Batalhe pela sua fé. Aprenda a desenvolver a sua fé, para ela crescer, aumentar em estatura, em intensidade. Você tem aquela buzina da Scania. Paulo fala em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isto é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Então Paulo está dizendo que a fé dos Tessalonicenses crescia e o amor também. 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Também Paulo, em 2 Coríntios 10, verso 15, ele diz:
Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. À medida que for crescendo a fé que vocês têm. 2 Coríntios 10, 15. Então, que o Senhor faça você prestar atenção para lutar pela fé, combater a favor da fé, fazer a fé crescer. E pensa, como é numa academia, a pessoa está 15 anos, 20 anos, 30 anos sem fazer exercício. Então ela chega lá, não aguenta fazer nada. Vai para a esteira 5 minutos, ela está com a língua para fora. Porque o coração não está acostumado, a respiração não está acostumada, os músculos estão fracos, a pessoa está sedentária. Mas se ela persevera, começo 5 minutos de esteira, depois 10 minutos, 20 minutos, depois ela vai fazer meia hora de esteira, começa com 4 km por hora, 5 km, 7 km, já está trotando, ela já está correndo. Aí vai puxar o ferro, vai fazer um exercício de perna, de braço, exercício para a coluna. Então ela vai se fortalecendo, vai ganhando massa muscular, vai ganhando força, vai ganhando poder de explosão. Pensa que a sua fé é assim, ela vai desenvolvendo. Como que você pode desenvolver sua fé? Como você pode exercitar sua fé? Tem muitas maneiras, não vai dar para a gente abarcar tudo, mas eu vou pelo menos citar 3 áreas. Elas estão interligadas, então parece que repete um pouquinho, mas é tudo um conjunto só. Tem a área do pensamento. Sua fé pode crescer a partir da área do pensamento. A área da palavra e a área da ação. Pensamento, as ideias, os conceitos, a doutrina, a visão de mundo, suas crenças, como é que as suas crenças são formadas, as crenças que você recebeu da sua família, as leituras que você faz. Então, como é que o seu pensamento se desenvolve, se forma, se organiza? Através do que você reflete. Então, a teologia é importante, a doutrina, você estudar a palavra de Deus, você ler a palavra de Deus, você frequentar a igreja, ouvir a pregação, ouvir um estudo bíblico. Isso ajuda você a desenvolver um pensamento numa visão de mundo cristã. Isso vai ajudar você a desenvolver a sua fé. Por quê? A fé, quando ela é colocada no engano, quando ela é colocada na mentira, quando ela é colocada numa teologia humana, numa doutrina humana, ela não desenvolve. Por isso que Satanás, ele tenta tanto perturbar a sua mente. Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus. E saber onde você está estudando. De homens e mulheres que temem o Senhor e buscam o que a gente chama da ortodoxia. Ortodoxia é a maneira correta que foi depurada durante séculos, milênios,
da teologia bíblica, da teologia cristã. Por exemplo, essa semana completaram 516 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero, lá na Alemanha, colocou 95 teses teológicas, prendeu lá na porta da capela de Westminster. E aquelas 95 teses estavam baseadas na Bíblia. E aquelas 95 teses contestavam teorias, conceitos, doutrinas, teologias da igreja da época que não estavam baseadas na Bíblia. Eram conceitos formulados pelos papas e pelos homens que foram escritos séculos antes e se tornaram na igreja como o epicentro da crença deles. Uma crença errada, uma crença falsa. Chamou muita atenção de Lutero porque a igreja romana estava fazendo essa catedral de São Pedro, uma catedral gigante que tem lá em Roma, 1500 e pouco. Essa catedral ainda estava em construção. Então foi um cardeal para todo canto da Europa pedindo dinheiro, e o cardeal balançava um sininho e dizia: quando vem, como é que é? Quando as moedas vão entrando nos cofres da igreja, os pecados vão saindo, os pecados vão sendo perdoados, as almas vão saindo do purgatório. Então o povo, cheio de medo, fala assim: eu vou dar dinheiro para a igreja para que os meus pecados sejam perdoados. Essa era a crença da igreja romana na época. E Lutero, um cara estudioso da palavra, era um monge, o cara estudava a Bíblia profundamente, estudou hebraico, estudou grego, ele conhecia a Bíblia mesmo. E ele, sendo um monge cristão, católico, ele tinha muito conflito com a questão da fé, porque ele não se sentia perdoado, baseado naquelas crenças católicas. Crença de que se a pessoa se maltratasse, se humilhasse fisicamente, então ela, naquele sofrimento, ela teria remissão, perdão do seu pecado. Era uma crença errada, doutrina errada, sem fundamento bíblico. E quando Lutero foi estudando a Bíblia, e no desespero, no sofrimento dele, pelos pecados dele, ele foi buscando a Deus, o Senhor iluminou ele, e ele viu: somos salvos pela graça, por meio da fé, somos salvos pelo sacrifício de Cristo, não há um justo sequer aos olhos de Deus, na perfeição divina, mas fomos justificados pela fé. Então, ele foi e escreveu essas teses, todas elas baseadas na Bíblia, e cravou lá na capela. E a partir daí deu confusão, tentaram prender, tentaram matar, ele acabou preso, ele ficou preso. O príncipe lá da Saxônia protegeu ele, então ele era alemão, o príncipe se submetia ao rei, mas ao papa, mas ao mesmo tempo protegeu o cara. E aí ele estava preso, resolveu traduzir o Novo Testamento para o idioma alemão, e traduziu, e depois ele continuou preso, traduziu a Bíblia toda para o alemão. Conhecia muito bem o grego e o hebraico. Então, a sua fé precisa se colocar em bons fundamentos.
da palavra, da verdade, o seu pensamento. Você não percebe, mas existem pensamentos que a gente chama de fortalezas, são crenças da sua família, são crenças da sua infância, são crenças muito antigas que dão fundamento para o seu olhar, para a sua visão de mundo, para os seus pensamentos. E essas crenças, elas precisam ser tratadas, sanadas, saradas pela espada do Espírito, palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vai fundo, ela lava a sua mente. A espada do Espírito divide juntas e medulas, e toda meia-verdade, toda enganação, toda mentira, toda crendice, toda superstição sai. Então a pessoa crê em mandinga, a pessoa crê em superstição. Se fizer isso, esse sapato ficar assim, se acontecer aquilo, meu pai vai morrer. A pessoa crê num monte de coisa que não é nada. Então, quando a sua fé vai se fundamentando na palavra, o seu pensamento se baseia na palavra, sua fé desenvolve, sua fé cresce. Você tem uma flautinha, mas você ganha uma outra flautinha, você ganha uma harmônica e começa a tocar a harmônica. E Lutero defendia que as crenças, a teologia, a doutrina da igreja tem que se basear não na tradição dos papas, dos homens, dos bispos, tem que se basear na Bíblia. Se a tradição fala uma coisa e a Bíblia diz outra, ele dizia sola Escritura, só a Escritura. Eu vou basear minha fé na Escritura, porque há uma autoridade maior na palavra de Deus do que na tradição. Então, o que a gente chama de ortodoxia é um conhecimento teológico amadurecido, desenvolvido, que é baseado na palavra. Então pensa, eu estudei a Bíblia, eu estudo a Bíblia há 50 anos, tenho um conhecimento, mas eu estudei a Bíblia há 50 anos e estudei livros de homens que estudaram 30, 40, 50 anos, que estudaram outros, durante séculos foram purificando o conhecimento, foram tornando esse saber, esse olhar, este pensar mais claramente fundamentado na verdade. Essa é uma maneira de você crescer na fé. Essa é uma maneira de você desenvolver a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra logos que está escrita, e quando você lê a palavra rema, que o Espírito Santo revela para você. Então, o pensamento e a palavra, eles meio que se confundem, porque agora eu falei de pensamento e de palavra, mas pensa, aquilo que você pensa pode ativar a sua fé ou afundar a sua fé, e aquilo que você diz, aquilo que você fala, aquilo que você proclama, o que você diz expõe. Por exemplo, você chega na parada, o ônibus passa, ou você diz, sempre que eu chego na parada, o ônibus passa. Essa é uma proclamação de queixume, é uma crença. Aí você fica com aquele mau humor. Quando você chega na parada e o ônibus vem logo a seguir, você não espera muito, você nem repara. Mas quando você chega na parada e o ônibus passa, você repara e repara muito.
Então, você não percebe que as suas ideias, as suas crenças, elas se tornam palavras, expressões. E as expressões, o que você diz, o que você proclama, o que você declara, ativa a sua fé ou prejudica a sua fé. Então, nós precisamos aprender a que nossas palavras, elas melhorem, qualifiquem, calibrem, ativem a nossa fé. No meio de um sofrimento gigante, Jó falou assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e ainda na minha carne, com esses meus olhos, eu verei a Deus. Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares, boca, palavra, confessar. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você vê o pensar, o crer e o confessar, eles se articulam, eles colaboram, eles reforçam um ao outro. É assim que a sua fé desenvolve. Então você vai desenvolver um pensamento com bons fundamentos teológicos, suas crenças, vai rever suas crenças, e você vai começar a proclamar suas crenças e começar a jogar fora as crendices negativas, ruins. Sempre comigo o pior acontece. Ah, é só aqui em casa que não sei o que. Tudo de ruim que você fica falando tem a ver com crenças. Não quer dizer que a gente não possa falar a verdade, veja bem. Mas o queixume que a gente coloca, misturado com as crenças, eles ativam a incredulidade. Então, isso não é bom. Então você precisa proclamar, veja, aprender a declarar a palavra de Deus, orar em cima da palavra. Aí você pega um salmo e lê o salmo e fala do sofrimento do salmista, e ali você ora aquele salmo, reconhecendo o seu sofrimento parecido com o dele, e você fala com Deus. Então quando você faz isso, ajuda, porque ele está falando do sofrimento, daqui a pouco ele proclama uma declaração de fé. Fé em Deus, fé na misericórdia, fé na fidelidade de Deus. Ele louva a Deus, e aí aquilo ajuda ele no sofrimento dele, e você, no meio do seu sofrimento, proclamando a palavra de Deus, ajuda a ativar a sua fé. Então, devemos evitar as nossas declarações negativas? Sim, devemos. Devemos aprender a proclamar a palavra de Deus? Devemos. Mas veja bem, não é simplesmente você ficar falando uma coisa positiva, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, que você vai ficar rico. Não é. Deus pode ter chamado você para ficar rico, e não tem nada de errado nisso, mas você vai ter que trabalhar, correr atrás, colocar sua criatividade para funcionar, e a sua fé. Não é ficar falando uma coisa simplesmente. Então, esse declarar a palavra é declarar a palavra ativando a fé. É declarar a palavra misturando com a fé. É isso que Paulo falou: se você crê no coração e você declara que Jesus ressuscitou, você é salvo. É essa química aí.
E a fé, ela também desenvolve, se aperfeiçoa, se amplia com as ações. Diz Tiago lá no capítulo 2, verso 26, a fé sem as obras é morta. Então, podemos trabalhar o pensamento, a teologia, a doutrina, as palavras, as declarações, as orações e também as ações. Quando você faz a obra de Deus, crendo que você está agradando a Deus, quando você ajuda alguém, crendo que aquilo é agradável a Deus, quando você prega o Evangelho, quando você socorre uma pessoa, quando o Espírito Santo te fala alguma coisa e você obedece e faz aquilo que o Senhor lhe falou e dá certo, você fala, uau, sua fé cresce, você vê que Deus guiou você e deu certo. Então, as ações colaboram com a fé, ampliam a fé, somam com a fé, da mesma maneira que as declarações. Porque a declaração, na verdade, é uma ação, né? Abraão creu, e Deus mandou ele circuncidar a si mesmo, a Ismael, depois Isaac, ele circuncidou, ele obedeceu. Abraão creu, Deus mandou ele apresentar Isaac no Monte Moriá, e ele foi, e lá Deus deu o livramento. Então, as ações de fé, a obediência na fé, aumenta a fé. Então, você toca uma flautinha, já ganhou uma harmônica, daqui a pouquinho você está com um órgão de tubo, daqui a pouquinho você tem daqui a pouquinho você tem uma buzina de Scania, sua fé vai se fortalecendo. Então, por exemplo, tem gente que acredita a fé na profecia, a fé na revelação, a fé na cura, a fé na libertação. E aí diz, o irmão tem o dom de libertação. É porque a fé dele foi ativada naquilo ali. Ele crê, ele pensa, ele reflete nas promessas de Deus, que Jesus deu vitória contra o mal, pisar serpentes e escorpiões. Ele ativou aquilo ali, ele ativou a fé dele naquilo. Então ele já tem aquela buzina, ele tem aquela trombeta, ele fala e o bicho sai. Proclama a palavra de Deus com fé, proclama uma ordem. Então, quando você proclama o Evangelho, você está dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que Ele é salvo, eu creio que Ele perdoa os pecados. Então você está ativando a sua fé. Sempre que você recebe uma bênção e você compartilha com seus irmãos, você ativa a sua fé e você edifica a fé do outro. Sempre que você vem na igreja e ouve a fé do outro, a proclamação da fé, a pregação da palavra, ativa a sua fé. Sempre que você ouve o testemunho de uma irmã, de um irmão, a fé daquele irmão, a fé daquela irmã ativa a sua. Daí a importância da gente estar na igreja, porque a fé de um vai calibrando, vai ativando a fé do outro. Então lá em Judas, para finalizar, capítulo 1 só tem um capítulo mesmo, nos versos 20 e 21 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima
fé. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua fé, a sua jornada de fé.